Cuida-se de processo administrativo disciplinar de interesse do Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, juiz de direito da 3ª Vara da Comarca de Mojimirim, quando juiz da 1ª Vara da Comarca de Andradina. Fará a sustentação oral pelo interessado a doutora Giovana Dutra de Paiva, a quem convido a ocupar a tribuna da defesa. Muito boa tarde, doutora Giovana. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Muito obrigado pela palavra, presidente. Inicialmente, queria começar cumprimentando todos os componentes deste colendo órgão especial, representante do Ministério Público aqui presente, todos os serventuários de justiça, demais colegas presentes, que hoje são vários. E sem mais delongas, passo aqui a análise do processo administrativo disciplinar do doutor Alexandre. O presente caso, excelências, ele chama muita atenção e eu gostaria de iniciar minha fala por isso. Ele começa com uma representação assinada por 4 promotores de justiça atuantes da comarca de Andradina, onde, à época, o eminente magistrado exercia as funções como juiz. É uma representação que, de cara pela leitura, demonstra que quer imputar muita coisa, mas que, pese a dizer, não conseguiu sustentar nenhuma dessas acusações. E eu explico por quê. Os 4 promotores foram ouvidos por 2 vezes ao longo desse processo, inicialmente ainda na fase de reclamação disciplinar e agora durante o PAD na colheita da prova. E a oitiva dos 4 promotores não escondeu que eles apenas colocaram no papel aquilo que eles ouviram dizer. Não há nada que eles viram, não há nada que eles presenciaram, não há nenhum documento que eles lograram produzir. É tudo na base do ouvir dizer. É uma cidade pequena, é notório, todos sabem. O todos sabem e ninguém sabe. Foram expressamente questionados nas 2 oportunidades. Bom, doutores, se os senhores foram efetivamente procurados por alguém, relatando alguma conduta inapropriada do magistrado, por que não colocaram isso no papel? Uma ata de uma reunião, de um encontro, formalizando, portanto, essas supostas denúncias? Não há nada. Nenhum promotor colocou nada no papel, não temos nenhum nome, ninguém que tenha sido ouvido além dos 4 promotores. E, como não poderia ser diferente, uma representação que foi apenas pautada em presunções acabou por se transformar num grande castelo de areia, todo desconstruído ao longo da colheita da prova. E uma prova longa, foram diversas testemunhas da defesa trazidas aqui no âmbito do PAD, e oitivas essas que acabaram por infirmar tudo aquilo que os promotores haviam inicialmente colocado no papel. Bom, em síntese hoje, já decotado o excesso da representação inicialmente, após essa primeira oitiva dos 4 promotores, são 3 as principais condutas imputadas ao magistrado. A de atuar como coach junto à sua esposa na comarca de Andradina, a de divulgar as palestras que dava com sua esposa de maneira a autopromover a sua imagem como magistrado, com uma super exposição, e uma suposta amizade íntima com o prefeito da cidade, o que, também na visão dos promotores, poderia incutir um risco à imparcialidade do juiz. Bom, e aqui me permite ir ponto a ponto, apenas, lógico, trazendo os principais elementos de prova colhidos que acabaram por infirmar esses 3 tópicos. Inicio pela suposta atuação como coach. De cara, essa defesa se preocupou em trazer aos autos alguém que pudesse esclarecer o que é ser coach. Afinal, o tema ainda não tem uma definição específica, não há uma lei, um regulamento falando o que é. Mas o fato é que, ouvido nos autos, uma testemunha que foi a responsável por trazer o coach ao país, inclusive por difundi-lo aqui no Brasil, explicou que a atividade de coach consiste num trabalho feito em 2 pessoas, o coach e o coachee. Essa pessoa que busca orientação, e é um trabalho todo formulado entre 2 pessoas, baseado em perguntas e respostas que visam, então, atingir os objetivos daquela pessoa. Isso ficou muito claro, tanto na fala dessa testemunha, que é o responsável por trazer a atividade para o Brasil, como do próprio peticionário, que falou: eu sei muito bem a diferença, porque a minha esposa, sim, é coach. A minha esposa faz sessões individuais com coaches, e ela, sim, detém formação para isso. E eu, inclusive, já tive a oportunidade de me consultar com um coach nessa qualidade, entre 2 pessoas, e eu sempre soube que o que eu fazia eram tão somente palestras. E daí por que dizer? Seja porque o magistrado não detinha formação para ser coach,
seja porque nunca esteve numa sala com outra pessoa a fim de orientá-la ou trabalhar qualquer matéria sobre a vida dessa pessoa, que de cara já se estava claro que o magistrado fazia não era atuar como coach. Mas fomos além, entender o que de fato acontecia. E o que ficou claro que a esposa do peticionário, essa sim coach, de fato ministrava palestras, grandes palestras na cidade de Andradina, e o seu marido, o magistrado Alexandre, tão somente proferiu uma fala. Assim, por exemplo, como fazia o delegado da cidade, ou eventuais outros convidados, muitas vezes no final, poucos minutos. O tema, ora podia ser alguma passagem da Bíblia, ora um texto sobre inteligência emocional, ou alguma coisa sobre a experiência da vida do magistrado, a trajetória do magistrado, sobre tópicos desse tipo ao longo da palestra da sua esposa. Daí dizer que a representação, quando vem, a lacuna de informação é preenchida por presunção, como se o fato de ministrar qualquer palestra, falar qualquer coisa de inteligência emocional, pudesse ser tido aqui como equivalente a ser coach. E não é, são coisas diversas. E isso ficou absolutamente claro. Aliás, os promotores pretendem dizer que as palestras eram formalmente da esposa do magistrado, mas que no fim eram palestras do juiz, e assim eram denominadas na cidade de Andradina. Ocorre que, em primeiro lugar, foram ouvidas várias testemunhas que, diferente dos promotores, estiveram nas palestras, presenciaram as palestras e relataram que as palestras eram da Renata, eram da esposa, e a participação do magistrado sempre se deu de maneira de menor importância. E de outro lado, quem esteve relatou que a Renata era a grande estrela daquelas palestras, até porque diversas palestras que não contaram com a participação do magistrado estavam lotadas em Andradina. Nenhuma testemunha relatou ter ouvido que as palestras eram palestras do juiz, esses os termos usados na representação. Daí porque tudo foi se esvaziando ao longo da colheita da prova, porque os promotores não estavam nas palestras, ouviram dizer que eram do juiz, mas não trouxeram nada. Inclusive, mais para frente vou tratar especificamente do prefeito, mas o prefeito foi claro ao dizer, já que como empresário também detém vários espaços na cidade, que nunca tratou com o magistrado sobre qualquer espaço, sobre nada que dissesse respeito a esses cursos. Daí porque não se sustenta de nenhuma forma, como quer que se queira enxergar, que o magistrado fazia era atuar como coach, mas única e tão somente que proferiu palestras. E veja, até para encerrar esse tópico, o tópico inteligência emocional, a gente fez questão de trazer nas nossas razões finais. Tem sido inclusive objeto de um curso ministrado pela AMB, aprovado pelo CNJ, cujo tema é gestão e emoção. E a gente trouxe aqui links dos cursos que mostram que o próprio curso incentivava os magistrados a alastrarem esse conhecimento sobre gestão e emoção, a colocar uma pá de cá na questão que não há que se falar que inteligência emocional tem que se confundir com ser coach. E terminando esse tópico, passando à questão da divulgação, o que ficou absolutamente claro é que a divulgação dessas palestras se deu da forma como qualquer outro evento é divulgado. É dizer, uma foto de quem vai palestrar, o nome, o cargo que ocupa e o tema. Os promotores trouxeram aqui, não, a cidade inteira estava cheia de folder. Inclusive pessoas relataram que se sentiram incomodadas, porque a esposa ia lá colocar o folder na farmácia. E aí questionados, e os senhores conversaram com alguém que ficou de fato incomodado, que viu o folder? Não, te escutou, mas não lembro ninguém especificamente, ok. E os senhores, já que é uma cidade pequena, tudo é notório, todo mundo ouviu dizer tudo, os senhores viram os folders? Não, eu pessoalmente não vi. Os 4 responderam isso. Os 4. Então, sim, havia folders, como de qualquer outra palestra. Colacionamos centenas, como sempre acontece. Alguém vai palestrar, sim, foto, qualificação, qual é o tema que vai ser tratado, até para poder atrair o auditório de uma palestra. Nisso consiste a divulgação. Não há que se falar em superexposição. As palestras não eram vendidas como do juiz, mas sim palestras ministradas pela coach Renata, que naquele momento tão somente proferia palestras, embora detivesse a qualidade para ser coach. E por fim, também não querendo me alongar, vou trazer brevemente a questão do prefeito, essa suposta amizade íntima. Os promotores aqui trouxeram uma foto como prova dessa amizade, que seria uma foto num jantar, num restaurante da cidade. E aqui, novamente, fazendo alusão às próprias palavras dos promotores, se trata de uma cidade pequena, que todos se conhecem, todos se cumprimentam, todos sabem quem são os juízes da cidade, o delegado da cidade, quem é o prefeito da cidade. Inclusive, o restaurante que todo mundo frequenta, basicamente, é um só. Daí porque esses encontros foram absolutamente fortuitos e ocasionais. A foto trazida pelos promotores, juntamos as nossas razões.
Inclusive era uma foto de um outro jantar que o magistrado estava e que, ao se encontrar com o prefeito, fizeram uma foto cordial nas duas famílias, com as duas esposas, e não passou disso. O magistrado sim confirmou ter estado presente em reuniões com o prefeito e explicou o motivo. O prefeito estava trazendo à cidade o projeto de uma avenida dos três poderes, onde a ideia era construir uma cidade administrativa. A partir desse momento, passou a ser absolutamente imprescindível trazer à mesa os representantes dos poderes para discutir o cabimento desse projeto. Isso não foi só dito pelo magistrado, mas também pela doutora Rosana, que é uma outra juíza da comarca, e falou: também fui procurada pelo prefeito para comparecer à reunião e tratar sobre essa cidade administrativa. Ou seja, não há amizade íntima, não há qualquer evidência. O que se sobrou foi o comparecimento da filha do prefeito num grupo de oração. Num grupo de oração, está escrito na legenda da foto. Não havia nada que ver com as palestras, nada que ver com a prática de coach. Então, a bem da verdade, a colheita da prova foi imprescindível para se mostrar que muito foi para o papel na representação, muito se imputou ao magistrado e pouco se provou, pouco se manteve firme. Ao fim e ao cabo, tem-se aqui um suposto prejuízo à função jurisdicional. Pesa dizer, mas os números não mostram isso. Os próprios promotores não falaram mal da atuação do magistrado na comarca de Andradina. Não há reclamação de cartório atrasado, de cartório mal gerenciado. Não havia essa reclamação. O que há é um dia de audiência de ANPP que o magistrado deixou de comparecer e confirmou isso. Um dia. Então aqui é que se pensar na proporcionalidade de se imputar tudo isso por um dia de prejuízo à atividade jurisdicional, que nem sequer é prejuízo, porque é um dia que depois foi evidentemente compensado. Então, por essas razões, eu reitero tudo quanto posto nas razões finais e peço que o presente procedimento administrativo disciplinar seja julgado improcedente ante a absoluta inconsistência das acusações que foram feitas contra o magistrado Alexandre, que absolutamente não praticou qualquer irregularidade. Muito obrigada. Muito obrigado à doutora Giovana.